Boa! Se você conseguiu responder que o seu maior sabotador é você mesmo e que é só você que pode limitar ou avançar na sua carreira profissional, na sua vida pessoal e na sua mente de sucesso, você já está adquirindo uma mente de sucesso. Durante muitos anos da minha vida eu passei momentos dizendo à torta e à direita, aos quatro ventos, que quem eram os meus principais sabotadores, mas eu nunca disse que era eu, porque o meu ego não permitia, não deixava que eu dissesse que eu era a minha maior sabotadora. E eu fui vivendo uma mentira por conta disso, porque eu não conseguia dizer para mim mesma, eu não conseguia aceitar que eu era quem freava o meu sucesso, que eu era quem impedia esse sucesso todo de me alcançar. E para encontrar respostas, sobre quem era meu principal sabotador, meus principais sabotadores, que no fim eu descobri que era eu mesma com atitudes erradas, eu tive alguns mecanismos, inclusive métodos que me fizeram chegar a essa conclusão. E também a minha própria vida errada, foi me trazendo essas certezas de que realmente era eu quem era a minha maior sabotadora. Mas eu precisei de um ponto de impacto. Que ponto de impacto foi esse? O dia que eu percebi que só eu estava atrasando tudo na minha vida, que não tinha ninguém fazendo isso, e era só eu mesma. Então, a definição de autorresponsabilidade. Ser autorresponsável é ter certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Consequentemente, é o único que também pode mudá-la e redirecioná-la. Foi isso que eu aprendi. E esse ponto de impacto, ou esse forte impacto emocional que eu sofri, foi capaz de me limitar àquela situação que eu estava vivendo. Então, comecei a observar o meu passado, a notar o meu presente e a imaginar o meu futuro. O meu passado, naquele ponto, eu consegui ver tudo o que eu fiz de errado. O meu presente, naquele ponto, eu consegui identificar quem era a causadora desses erros. E a minha visibilidade para o futuro foi justamente a mentalidade que eu passei a adquirir a partir daquele cenário que eu estava vivendo. Então, o forte impacto emocional me trouxe a crença da autorresponsabilidade. Foi quando eu entendi que tudo de errado que me acontecia só era culpa minha. Então, no forte impacto emocional, eu adquiri a autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade trabalhou as minhas crenças limitantes. Quando eu descobri que eu, somente eu, era responsável pela vida que eu levava e que só eu e somente eu poderia mudar aquele cenário. Foi nesse momento que a autorresponsabilidade passou a fazer parte da minha vida. E foi nesse momento que eu descobri que para eu exercer uma mentalidade fértil e de sucesso, eu precisava desenvolver os pilares da autorresponsabilidade. E então comecei a trabalhar isso de forma assertiva para a minha vida pessoal, profissional, financeira. E desde então, eu passei a identificar os pontos negativos da minha vida e percebi que a falta de comunicação era um. A incapacidade de viver de forma autorresponsável nos faz reviver as mesmas circunstâncias ao longo da vida. Então eu descobri que todas as vezes que eu tinha uma dor, que eu passava pelo ponto da dor, eu sabia que eu já tinha passado por aquilo antes. E eu comecei a reviver pontos de dores, eu não sabia o porquê, mas simplesmente porque eu não tinha habilitado o senso de autorresponsabilidade na minha vida. Então você consegue identificar que tudo gera em torno da autorresponsabilidade e que a autorresponsabilidade é sempre a base para eu identificar e para eu fortalecer a minha mente de sucesso. Se eu não começar identificando os meus pontos negativos e positivos, se eu não começar dizendo que eu sou responsável, que eu tenho que ser responsável pelo meio, pelo trajeto, pelo início, pelo fim, eu vou estar sempre repetindo ciclos de dores na minha vida. E foi assim que eu estava.
Então, quando eu identifiquei que ao não viver uma vida de autorresponsabilidade, eu trazia ciclos de dores para esta vida. E quando eu descobri que a falta de uma boa comunicação era quem me trazia para esses ciclos de dores, tudo estava resolvido. Só que eu sofri até chegar ao ponto de desentendimento. Se tudo estava mal na minha vida, se a minha vida familiar estava mal, se a minha vida financeira estava mal, se a minha vida conjugal estava mal, se a minha vida relacional com meus amigos ou com a minha família estava mal, ou com a minha empresa estava mal, eu não conseguia reconhecer isto. Quando eu adquiri senso de autorresponsabilidade, veio também um senso de entendimento. E eu descobri que a falta de uma boa comunicação era quem flopava todos os meus resultados. Então eu não conseguia ter uma mentalidade fértil e nem de sucesso, porque eu tinha sabotadores dentro de mim. Então, nesse processo, eu aprendi autorresponsabilidade, assumindo todos os erros, assumindo todos os acertos, identificando que se algo dava errado, a culpa era minha, se algo dava certo, a culpa também era minha. Então, eu encontrei o sabotador da falta de comunicação. Eu sempre achava que eu estava certa em tudo. Então, uma boa comunicação não era um ponto de partida para mim, porque eu sempre achava que eu conseguia comunicar tudo. E, na verdade, eu não conseguia comunicar tudo. A minha vida familiar não era boa, a minha vida empresarial não era boa, a minha vida pessoal não era boa, a minha vida financeira piorou. Então, tudo estava dentro de um ciclo de consequências que só eu conduzia, que só eu carregava a minha vida até aquele ciclo. E tudo começou a mudar a partir de pequenas perguntas que eu comecei a fazer para mim naquele mesmo momento onde eu estava quebrantada, chorando por estar mais uma vez repetindo o ciclo de dores. E a pergunta que eu fiz naquele momento foi: onde eu tenho colocado a minha vida? E hoje a pergunta que eu faço para você é: onde você tem colocado a sua vida? Em que lugar você tem se colocado? Essa pergunta é muito simples, mas em contrapartida é muito importante. Porque a resposta para essa pergunta vai te fazer entender tudo que você tem feito de errado. Ao longo da minha vida, eu identifiquei 3 pontos. Primeiro ponto, nós já falamos aqui, autorresponsabilidade que eu não tinha. Segundo ponto, nós também falamos aqui, boa comunicação que eu também não tinha. Terceiro ponto, que nós ainda não falamos, mas é muito importante, identidade que eu não tinha. E quando eu fui responder essa pergunta de onde eu estava colocando a minha vida, surgiu o ponto 3 dessa questão, identidade. Eu sou cristã, na altura eu já era cristã, e eu descobri que eu não estava colocando a minha vida no lugar certo, que era exatamente aos pés de Jesus. Então, eu não estava vivendo a vida cristã, não estava tendo caráter forjado por Cristo, porque é isso que um cristão é, tem um caráter forjado por Cristo, e eu não estava tendo. Então, eu identifiquei naquele momento que tudo na minha vida estava errado, porque eu simplesmente estava indo contra a minha identidade. A minha identidade estava transfigurada. E uma pessoa que tem a identidade transfigurada, ela não consegue exercer nenhuma dessas bases já citadas aqui. Nem a autorresponsabilidade, nem a boa comunicação. E como prova disso, as pessoas com baixa autorresponsabilidade tendem a culpar a falta de oportunidade. E elas dizem assim: se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse a chance, se eu tivesse um pai que tivesse dinheiro, e se eu tivesse mais estudo, e se eu tivesse mais oportunidades, se eu tivesse mais tempo, eu não faço academia porque isso, eu não emagreço porque aquilo, Então você vai colocando culpas em cima de um universo, mas nunca sobre você. Se você não tem mais dinheiro, logicamente é porque você não está dando o melhor de si nas suas metas. E isso você não consegue entender se você não tem um senso de autorresponsabilidade.
Então, a primeira coisa que eu passei a executar na minha vida, procurei pessoas para serem meus mentores. Por quê? Quando você anda sozinho, você pode até chegar onde você quer, mas vai chegar cansado e sem vida. Quando você anda acompanhado, você pode chegar mais rápido e descansado. Você vai dividir o lucro dessa caminhada, mas você vai chegar muito mais satisfeito, muito mais feliz. E eu comecei a olhar para a vida dessas pessoas, como que elas estavam radiantes, sempre felizes, e como que a história delas era um motivador, inclusive para mim e para as milhares de pessoas que seguiam elas. E olha só, aqueles que tinham oportunidades agiam, pensavam e sentiam de forma radicalmente diferente de mim. E essas combinações de pensamentos e sentimentos geravam essas oportunidades. E naquela altura eu percebi que essas pessoas de sucesso não reclamavam quando não tinham oportunidades. Elas faziam as oportunidades acontecerem. Porque elas sabiam que todo o controle da vida delas estavam simplesmente na mão delas. Isso de forma humanamente falando, tá? Elas sabiam que elas estavam no reme do barco e elas sabiam que tudo o que acontecia de bom e de ruim era, consequentemente, resposta a uma ação imediata delas. E todos os resultados que elas produziam eram absolutamente todos frutos de uma combinação de execução feitas por elas. Elas eram de sucesso porque elas produziam sucesso. E sabe o que muitas vezes eu me peguei fazendo? Eu, uma pessoa cristã, como conhecedora da palavra, eu me peguei fazendo essa terrível afirmação. Eu não consigo porque Deus não quer. Eu não consigo porque Deus não me dá. E nessa afirmação, eu colocava o próprio Deus como o vilão da minha vida. Como aquela pessoa que me impedia de alcançar, que me impedia de conquistar. A cada afirmação que eu dizia, eu não faço, eu não consigo, eu não vou além, porque Deus não quer, eu estava simplesmente dizendo para mim, Deus é o meu vilão e Ele não quer que eu consiga essa mentalidade de sucesso, essa vida de sucesso que eu preciso e que eu quero para minha vida. Então eu comecei a mudar essas palavras. A partir daquele momento, eu passei a determinar que ia acontecer e que eu teria sucesso. Então, se eu, a partir daquele momento, passei a entender que tudo que eu estava colhendo naquela altura tinha tudo a ver, era desrespeito à minha plantação do passado, eu comecei a entender que a partir daquele momento eu deveria plantar coisas boas, eu deveria falar de coisas boas. Se antes eu dizia palavras negativas, como tá tudo acabado, eu passei a dizer palavras positivas, como tá tudo restaurado. E a minha vida foi mudando, a minha vida foi transformando. E hoje eu não poderia estar neste lugar onde estou, estar vivendo a vida que eu estou vivendo, estar tendo os resultados que eu tenho, estar tendo a vida financeira que eu queria, estar tendo a vida profissional que eu almejava e estar tendo a vida pessoal, íntima e próspera com Deus que eu necessitava. Se eu estivesse ainda naquela vida de murmuração, sem executar a mentalidade de sucesso que eu executo. E ao identificar essas três bases, autorresponsabilidade, boa comunicação e identidade, eu pude entender que eu era a minha maior sabotadora e eu pude ter a oportunidade de alavancar os meus resultados, de entender quem eu era e quem eu precisava ser para avançar na minha mente de sucesso. Então, se você é um empresário que não está tendo sucesso na sua vida profissional, não está tendo bonança nos seus negócios, se você é uma profissional que não está tendo ainda sucesso na sua carreira, se você está aí no seu casamento, na vida conjugal, que não tem uma boa situação familiar, se você não consegue se relacionar bem com as suas pessoas, as pessoas do seu ciclo social, algo de errado está acontecendo com você em uma dessas três bases ou em todas as bases. E você precisa fincar a sua identidade a partir do conhecimento da sua autorresponsabilidade, gerido a boa comunicação.
Para finalizar, nós vamos fazer uma atividade mental guiada em cima de um livro muito famoso, que se chama Provérbios. Se você não conhece, te indico, nós temos uma série de 31 dias, que é interligado aos 31 provérbios desse livro. Então, você vai começar do dia 1º e você vai todos os dias ler um capítulo. E você vai meditar ao longo desses dias. Importante que você leia pela manhã, para que você possa executar essa meditação durante todo o seu dia. E será assim durante 31 dias. Ao fim desses 31, você vai identificar o antes e o depois da sua vida, até começar a fazer esse propósito de provérbios. São 31 capítulos, são 31 dias para você mudar a sua vida. A segunda atividade mental guiada que você pode fazer, e isso é uma ação diária e contínua, é se bendizer. Falar a respeito de si com palavras de amor. Falar a respeito da sua empresa que está falida com palavras de amor. Falar a respeito da sua família que está destruída com palavras de amor. Falar a respeito da sua profissão que não foi alavancada ainda com palavras de amor. Falar a respeito dos seus filhos com palavras de amor. Falar a respeito da sua vida relacional de amizade com palavras de amor. Falar da sua vida próspera, que não está sendo próspera ainda, com palavras de amor. Profetiza na sua vida. Se olha no espelho. Veja o quão lindo você é. Veja o quão maravilhosa você é. E diga essas palavras que eu vou te dizer no próximo capítulo. Posso dizer com toda a pureza da minha alma que 99% da minha vida transformou a partir da minha palavra. E que 1% foi as minhas ações, foram as minhas ações. Então, mais importante do que você fazer é você proferir. É você proferir palavras de bênçãos. Tem coisas que você fazendo não vai te dar resultado, mas tem coisas que você proferindo bênçãos, proferindo palavras de bênçãos, vai te trazer mais resultado. Porque ao fim, você estará tratando não só aquela situação, mas também a sua mentalidade, a sua mente de sucesso. Hoje eu não consigo olhar para mais nada na minha vida de forma negativa. Tudo que eu vejo, tudo que acontece na minha vida tem uma forma positiva de olhar. E eu sou sempre a pessoa do contra o negativo. Seja também. A terceira atividade mental guiada, que serve para todas as áreas da sua vida, você vai escrever. Você vai escrever a sua meta, o que você deseja a curto e a longo prazo, e você vai colocar a data para a realização dessa meta. Você vai também traçar o seu plano, o que você vai fazer para cumprir essa meta. E você vai colocar o valor dessa meta. Então, basicamente, é valor, tempística e o plano. Tem que ter data. Você vai colocar quem você é hoje, o que você quer para tal data. Quem você quer ser em tal data e o que você quer em patrimônio para essa tal data. Na sua vida familiar, seguindo todo o passo a passo que eu te dei aqui hoje, você vai colocar a data de hoje, a situação real de hoje, você vai colocar o que você quer para a data tempística que você quer e o que você quer nessa data tempística. E essa é a parte mais importante, que é quando eu descubro onde eu quero chegar, quando eu quero chegar e o que eu quero alcançar. Se é na sua vida familiar, anota. Se é na sua vida empresarial, anota. Profissional, anota. Tem coisas na minha vida que eu nem imaginava que eu ia conseguir realizar. Eu escrevi em um caderno e deixei lá, bem guardadinho. E quando eu fui olhar, eu falei, nossa, como já realizei todas essas coisas. Não tenho mais nada desse caderno, tenho que fazer uma nova atualização. E todos os anos eu vou fazendo atualizações. Eu coloco a tempística, o valor, o patrimônio ou o que ou a coisa que eu quero alcançar. E eu trabalho em cima dessa coisa. E nesse meio tempo eu consigo identificar o que eu fiz de certo, de errado, o que me ajudou, o que não me ajudou. E eu posso otimizar para melhorar a meta seguinte. E isso tem dado muito certo na minha vida. Faça também na sua, você vai ver que vai dar muito certo.